Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado secretário, primeiro secretário desta mesa diretora, Kennedy Nunes, para proceder à leitura das atas da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, a todos os que nos acompanham pela TVA e pela Rádio Digital. Eu faço a leitura das atas das duas últimas sessões. A primeira é da ata da 42ª sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 18 de maio de 2017, com a presença dos deputados Silvio Drevic, Mário Marcondes e Maurício Scudilar, e a presença ainda da Secretaria dos deputados Dirce Reinscheid, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 9 horas do dia 18 de maio do ano 2017, nesta cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído em sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Mário Marcondes, César Valduga e Rodrigo Minotto. No grande expediente, horário destinado aos partidos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudilar, pelo bloco parlamentar PP-PR-PSB, Antônio Aguiar, pelo PMDB, e a deputada Ana Paula Lima, pelo Partido dos Trabalhadores. Em ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis números 221 e 319 e ainda o de 324/2016, bem como ao projeto de resolução número 16/2015. Outros, sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 473, 479, 481, 482, 489 a 491 e ainda 498 a 502 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 333 a 339, 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos outros partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina, Gilson Vieira, fizesse uso da palavra para falar acerca da importância da referida empresa no desenvolvimento econômico, estratégico e soberano do Brasil. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou explicações pessoais que fizeram o uso da tribuna os senhores deputados Altair Silva e a senhora deputada Dirce Reinscheid. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão especial para segunda-feira. A gripe pegou. Às 19 horas. E para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Faço a leitura também da ata da 7ª sessão especial, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 22 de maio de 2017, com a presidência do deputado Valdir Cobalcini, às 19 horas do dia 22 de maio do ano 2017, nesta cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou os seguintes autoridades para compor a assento à mesa: o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Turismo e Cultura e Desporto, Leonel Pavan, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, senhor presidente da Associação Brasileira da Empresa de Eventos de Santa Catarina, ABEOC, Lucas Schweitzer, excelentíssimo senhor comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Onir Mocelin, senhor superintendente da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Vinícius de Luca Filho, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Florianópolis, Jean Loureiro,
e ainda o senhor presidente da Santur, Valdir Walendowski, e a senhora coordenadora do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Santa Catarina, da região da Grande Florianópolis, Soraya Tonelli. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovação dos demais parlamentares em comemoração aos 40 anos da Associação Brasileira de Empresas de Eventos de Santa Catarina, ABEOC. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional, a apresentação de um vídeo institucional e, prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou a mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, que na oportunidade receberam do Poder, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados a senhora Soraya Tonelli e em nome das instituições homenageadas o senhor Lucas Schweitzer. Também teceu seu discurso o excelentíssimo senhor Leonel Pavan. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata, senhor presidente, que acabo de ler e que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Lembrando, Vossa Excelência, que a vacina está em plena campanha ainda para... Tomei a vacina, senhor presidente, mas parece que é a reação da vacina ainda. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, primeiro inscrito, eminente deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o eminente deputado Padre Pedro Baldiceira, que certamente terá um tema relevante para o dia de hoje. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou trazer presente, como reflexão nesta tarde, a temática que envolve os nossos apicultores, deputado Maurício Scudelarque. Porque ontem, dia 22 de maio, nós celebramos o Dia do Apicultor. Deputado Kennedy Nunes, uma atividade estratégica e essencial o trabalho dos nossos apicultores. A produção de mel e dentro da cadeia vários outros produtos, mas acima de tudo, pelo comprometimento da presença da abelha no planeta Terra e como a presença dela, eu não tenho dúvida nenhuma, que contribui decididamente para o ecossistema, o meio ambiente. Ligado a isso, a questão da produção do alimento. Por isso, então, além do nosso reconhecimento, eu gostaria hoje de fazer algumas considerações em cima desta importante e estratégica atividade dos nossos apicultores e apicultoras no mundo afora. A atividade de extrema importância ecológica, econômica e de segurança alimentar. Vejam, esse tripé, ele está intimamente ligado
a vida em todas as dimensões que a gente possa aqui imaginar e pensar. A abelha é o indicador biológico do equilíbrio ambiental e que é fundamental para a conservação da biodiversidade e é uma forma de utilizarmos o meio ambiente de maneira sustentável para produzir renda e sustento para as famílias. Por isso que a apicultura é a arte de criar abelhas. É praticada pelo homem há séculos. E aqui destacamos de que o papel do apicultor é dar o amparo às abelhas nos períodos mais complexos, mais difíceis. E aqui nós poderíamos citar, por exemplo, o período na nossa região, aqui no estado de Santa Catarina, em outras regiões, Rio Grande do Sul, Paraná, de maneira especial, a época do inverno, onde o apicultor tem uma tarefa essencial, que é de preservar a vida da abelha, e por isso ele precisa alimentá-las, para que elas possam passar esta rápida fase do inverno e depois dar o retorno ao apicultor através da produção do mel. Nesse sentido, se está preservando os enxames para que eles possam, no período posterior, dar o retorno através dos produtos de toda a cadeia produtiva do mel. É uma atividade que demanda muito cuidado. Precisa de toda a atenção do apicultor e fora da própria atividade. Um meio ambiente preservado e conhecimento do próprio comportamento das abelhas é essencial para compreender e entender a sua própria sobrevivência. E é uma área de descobertas constantes e que respeita fundamentalmente a natureza. E uma questão fundamental é preciso aqui também elencar. Abelhas e outros animais polinizadores são essenciais para a produção do alimento. A gente poderia aqui arriscar a dizer de que o fim da abelha seria o fim da reprodução de todas as espécies que estão presentes na natureza e automaticamente o fim também da produção do alimento. Por isso que as abelhas são estratégicas e vitais para a continuidade e a multiplicação da vida no planeta. 2/3 da alimentação humana depende direta e indiretamente da polinização através de insetos. E para aqueles e aquelas que gostam de transformar tudo em recursos financeiros, nós enfrentamos hoje no mundo uma perda em torno de 60 bilhões de dólares por causa da deficiência na polinização
das plantas cultivadas. Então, vejam vocês a importância da presença da abelha no planeta. Segundo pesquisadores, o valor anual global dos serviços ambientais prestados pelas abelhas na polinização de alimentos para o homem, ele foi estimado, são os dados mais atualizados, em 2008, como sendo de 153 bilhões de euros. Então, um montante significativo e que corresponde, este montante, em torno de 10% do valor da produção agrícola de alimentos utilizados pelo homem. E, além de tudo isto, as abelhas, elas garantem a diversidade e o equilíbrio do ecossistema. Então, a presença dela, ela é fundamental para o bom funcionamento da natureza. E o que está trazendo ameaças à continuidade da existência da abelha e de tantos outros insetos importantes para a polinização é exatamente o uso indiscriminado do veneno, o agrotóxico e a própria contaminação do solo. É uma ameaça frontal à continuidade da presença da abelha no planeta. Por isso, é preciso que todos nós, como cidadãos e cidadãs, tomemos consciência da importância da abelha no planeta o qual nós vivemos, e que a gente possa, através de ações e de atitudes, preservar a presença dela, garantindo assim uma qualidade de vida cada vez melhor e uma produção de alimento que ela é fundamental para a sustentação da humanidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na sequência, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente, saudação a todos que nos acompanham pela TV Aula, Rádio Digital, as redes sociais, enfim, a todos os catarinenses e brasileiros que nos acompanham. Este final de semana foi um final de semana extremamente impactante para o povo brasileiro e para o Brasil. Reportagens pelo mundo afora mostram o que está acontecendo no nosso país. Meu pai sempre dizia que mentira tem perna curta. Eu vim a essa tribuna inúmeras vezes fazer uma discussão e tentar trazer aqui elementos que deixavam claro que o Brasil e o povo brasileiro sofreu um grande golpe em 2016. E eu dizia mais, quem deu o golpe, e este golpe foi construído de 2014, por uma figura central, que agora está envolvido, já estava, mas hoje mais envolvido que nunca, chamado Aécio Neves. Então, junto com Temer,
e um conjunto de figuras, e eu citava que se instalou no governo federal uma verdadeira quadrilha. Muita gente impactou agora com o que está acontecendo. E aí não podemos aqui também ser ingênuos. E como muita gente quer, às vezes, passar a versão que o problema é a política. O problema é a política e é o sistema de financiamento de campanha e é a ligação da política com o sistema dos grandes empresários do nosso país. Esse golpe, volto a dizer aqui, custou e continua custando e vai custar muito caro, principalmente para o país, mas, acima de tudo, para os mais pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras. Senhor presidente, no dia de hoje, nessa primeira sessão desta semana, foi um final de semana muito turbulento. Muita gente hoje diz, mas então eu fui enganado? Então eu fui enganado? Verdade. Muitos inocentemente e outros intencionalmente. Intencionalmente. Eu não posso admitir que movimentos que se dizem lutar pelo Brasil, como o MBL, como Vem pra Rua e outros, que fizeram grandes movimentos, são inocentes. Não são. Eles têm clareza do que estão fazendo. E levaram boa parte da população brasileira ao erro, ao equívoco, a apoiar o golpe. E o grande mestre dessa articulação na comunicação brasileira é a Rede Globo. E eu dizia aqui por vários momentos, já derrubou vários presidentes na história do Brasil, que foram presidentes que não atendiam todas as suas expectativas e seus grandes esquemas de corrupção também, de não pagamento de impostos, que é do povo brasileiro, que poderia ir para a educação, para a saúde, para enriquecer alguns Marinho da vida e tantos outros. Então isso também precisa ficar claro. E também precisa ficar claro de que a operação de grandes empresários, como da JBS e tantas outras, operaram historicamente no Brasil, operaram durante o processo de privatização, que foi para mim o maior esquema de corrupção e caixa 2, o processo de privatização durante a era Fernando Henrique Cardoso. Que um dia espero que venha às claras, como tanta coisa está vindo agora, que nunca veio, sempre ia para baixo do tapete. Então, agora, muita gente diz, não, mas são todo mundo igual. Não é verdade. Não é verdade. E eu quero aqui desafiar, inclusive, seu Sérgio Moro, que é um juiz parcial, que toma janta junto com Aécio, jantava junto, era o grande amigo do Aécio Neves, grande amigo do Temer, o juiz Moro, que um dia vai cair essa máscara, muita gente vai ficar sabendo e vai se decepcionar com essa figura. Só saiu essa questão porque veio por cima, porque pelo Moro, ele dizia o seguinte, não tem nada a ver. Quando Cunha queria falar do Temer, ele desconversou e não quis ouvir. Então, meus amigos, minhas amigas catarinenses que nos acompanham, senhores e senhoras deputadas, o que acontece no Brasil, e está claro para nós, que está instalado, sim, além de corrupto, gente perigosa, que fala em matar, como Aécio Neves. Matar parente? Ameaçar parente? É, exatamente. Então, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em Santa Catarina, este estado que tentaram passar, que este governo passava longe dos problemas que o Brasil tinha, começa também a vir para o limpo. Por quê? Mentira tem perna curta. Então nós queremos que as coisas sejam apuradas.
O governador Raimundo Colombo precisa, com certeza, explicar, e com segurança, não é com fala, com provas, tudo que está sendo levantado aqui de grandes suspeitas. E olha, eu já falava aqui nessa tribuna, os detalhes, as reuniões, os momentos, a perspectiva de recursos, a questão dos 2 milhões do Angeloni, isso tem que ser explicado para o povo catarinense. Os delatores, eu já falei também aqui muitas vezes, que os delatores, grande parte, já estão perdidos, porque prisões por muitos e muitos anos. Agora, muitos detalhes, informações, precisam ser esclarecidos. Então, nós queremos, com certeza, nós estamos construindo aqui uma nota da nossa bancada. A sociedade catarinense exige respostas e convincentes sobre isso tudo. Além da questão anterior, que hoje de manhã foi reapresentado um pedido de impeachment do governador por aquela questão dos recursos tributários da Celesc, que foram desviados para o Fundo Social, que a Constituição é muito clara, concreta, recurso tributário vai para o Tesouro, não vai para o Fundo. Isso precisa ser muito bem esclarecido e explicado. E esta casa tem uma função de tratar isso. Não uma decisão unilateral, mas uma decisão, um debate coletivo desta casa, porque nós todos temos responsabilidade. Além disso, nós temos 2 gravíssimas denúncias, uma da Odebrecht e outra da JBS, de financiamentos de campanha e de acordos com as 2 empresas sobre a questão da Casan. Com isto, com certeza, nós, parlamentares, a sociedade catarinense, exige explicação. Nós não temos a função aqui de condenar, mas nós temos a função de cobrar o judiciário, quem tem o papel, de fato, de investigar, não fazer como fizeram lá em Minas Gerais, com o chamado mensalão mineiro, deixaram decorrer todos os prazos, não apuraram, porque não vinha ao caso, não vinha ao caso. Então, quero, senhor presidente, terminar minha fala aqui, fazendo aqui um desafio, inclusive. Muita gente compara a nossa ex-presidente Dilma, nosso ex-presidente Lula, a esses que estão aqui. Nós não aceitamos isso. Estão há 2, 3 anos querendo investigar uma denúncia que não conseguem provar, que é um tal de triplex, que agora está se comprovando que não é do ex-presidente Lula, um tal de sítio que não conseguem provar que é do ex-presidente Lula. Nós queremos provas. E sem provas não se condena ninguém. Isso a Constituição deixa claro. Então, Mais um minuto, deputado Dirceu Brecha. Senhor presidente, nós não admitimos de forma alguma que se confunda e queira se tratar da mesma forma nosso ex-presidente Lula com aquela turma que está hoje lá no Palácio do Planalto e uma figura que quase chegou lá, que poderia ser a maior decepção para a história do Brasil, chamado Aécio Neves do PSDB. Então, por isso, senhor presidente, nós continuamos lutando pelo Brasil e queremos sim, neste momento, Temer e a turma dele não tem mais condições de governar o Brasil. Quanto mais eles ficarem lá, mais vão se afundar e vão afundar o Brasil junto. Por isso nós queremos restabelecer a democracia e eleições diretas já, para o povo participar e retomar a democracia e eleger um presidente que possa dar um outro rumo para esse país, porque infelizmente estão afundando o Brasil e quem vai pagar essa conta e já está pagando são os mais pobres, são os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. Na sequência, o deputado Natalino Lázari. Na sequência, o deputado César Valduga. Na sequência, a deputada Ana Paula Lima.
Muito boa tarde, senhores parlamentares, senhor presidente, quem nos acompanha pela TV Assembleia e também pela rádio da Assembleia. O deputado Dirceu Dresch fez aqui a sua manifestação dessas crises que estão acontecendo no nosso país, no estado de Santa Catarina. É uma notícia, deputado Dirceu Dresch, sobre o que está acontecendo no Brasil. E até porque o deputado Dirceu Dresch, deputado Antônio Aguiar, estão numa ampla discussão sobre esse tema também, e que senhor presidente, é um susto a cada minuto, porque agora também a notícia que a cúpula do governo, quer dizer, do impostor, prepara estratégia para que Temer renuncie sem ir para a prisão, diz jornal. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, deputado Aguiar. Eu só sei que as pessoas estão vivendo um momento muito turbulento no nosso país, de empresários que delatam e estão fora do país, de coisas que nem imaginávamos que isso acontecia, mas a cada momento realmente é uma nova surpresa, tanto no Estado quanto no Brasil. Mas o povo brasileiro não tinha consciência de que quando iam às ruas e queriam a saída de uma presidenta honesta, que é Dilma Rousseff, não saberiam que o que viria depois dela seria muito pior do que antes. Saíram às ruas, bateram panelas, queriam acabar com a corrupção. Na minha cidade, por exemplo, senhores deputados, 73% dos moradores da cidade de Blumenau votaram no Aécio Neves. E agora estão decepcionados. Não sabiam de tudo que ele fazia e de tudo que ele era. Inclusive de inibir, ainda esse ano, algumas informações. Em primeiro lugar, nós temos que reafirmar, isso está mais do que claro para todo mundo, que o golpe de Estado, e ainda está acontecendo esse golpe no Brasil, é contra os trabalhadores e também contra as trabalhadoras. Os banqueiros, a imprensa, a indústria e o uso da inteligência internacional, utilizando o instrumento do Congresso Nacional, compraram o impedimento, compraram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Foi pago para cada congressista para votar contra a presidenta Dilma Rousseff. O impeachment da presidenta Dilma foi comprado e o fato comprovado recentemente, quando essa indústria, esses diretores, esses proprietários da JBS e outros grupos econômicos afirmam que repassaram dezenas de milhões a Eduardo Cunha e a Michel Temer para pagar a conta do golpe. Esse ano, ainda no mês de abril, como comprovada essa escuta que foi feita do presidente Temer e também de Aécio Neves. Estamos agora na encruzilhada da segunda fase do golpe. Sai Temer e a principal porta-voz do golpe, a Rede Globo, que defende as eleições indiretas via Congresso para eleger o presidente. Segundo algumas informações, senhores deputados, o nome escolhido é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Também não sei se é verdade ou mentira. Eles jogam na mídia, fazem a defesa, verificam a posição da população, se é bem aceito para a população. Mas Henrique Meirelles, que já foi presidente da JBS antes de assumir o Ministério da Fazenda, são muitas as falas de que o país deve ter como prioridade a estabilidade política e institucional nesse momento, e que a garantia para isso é a Constituição. Ou seja, que a iminente saída de Temer, que já está fazendo um acordo para renunciar e para não ser preso, é o que diz aí os principais jornais, como eu falei antes, é um susto a cada minuto, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, que a saída de Temer deve ser resolvida pela eleição indireta, como forma de garantir uma travessia específica até 2018. Ano passado, quando as pessoas saíam na rua, batendo panela, querendo o fim da corrupção, não sabiam elas que o que deixaram
são os mais corruptos e que são corruptos a vida inteira, porque estão no poder há muitos anos. Como diz a nossa senadora Gleice Hoffmann, engraçado é que o argumento da constitucionalidade é usado depois que a Constituição foi sistematicamente desrespeitada e também rasgada pelo Congresso Nacional. Estamos vivendo hoje, senhores, um desrespeito à constitucionalidade. Fizeram um impeachment sem base constitucional, porque o que apontava no impeachment era o que a presidenta Dilma fez pedaladas fiscais, e a gente sabe que não foi isso a causa do impeachment, foi realmente porque a presidenta Dilma queria estancar essa corrupção que alguns estavam fazendo no governo, por isso que Lula e Dilma deram autonomia para a Polícia Federal para fazer as investigações, por isso que aconteceu o golpe, desmontaram os direitos constitucionalmente previstos, fazem reformas contra o que determina a Constituição e agora querem utilizá-la para continuar as safadezas. Mais de 90% dos brasileiros e das brasileiras defendem que a única saída para a crise são as eleições diretas já. A única forma de pacificar o país é defender a democracia e buscar as cláusulas pétreas da Constituição. A saída para a crise, todo o poder emana do povo, então possamos dizer para o povo que eles têm o poder de decidir quem eles querem para presidente da República. Portanto, a saída constitucional para uma crise dessa dimensão são eleições diretas. Qualquer coisa fora disso, senhores parlamentares, é a continuidade do golpe. É continuar com o estado de exceção, com uma ruptura na democracia que está escancarada. A confusão no país está grande e não foi causada por aqueles que defendem radicalmente a democracia e os direitos do povo. Foi causada por aqueles que, em situação de crise econômica, pensam primeiro nos seus interesses, querem se apropriar do Estado, querem se apropriar do poder para resolver os seus problemas e a acumulação financeira. Querem as eleições indiretas no Congresso para continuar com um projeto de ataques dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quem perde mais com isso são os pequenos. Quem perde mais com isso são os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu não vi nenhuma reforma onde quem está sendo penalizado são os homens e mulheres, os trabalhadores e trabalhadoras, o povo pobre do nosso país. Reforma trabalhista, reforma previdenciária é para os pequenos. Para os grandes não houve nenhuma reforma. Para pagamento das dívidas dessas grandes empresas, nenhuma reforma. O que fizeram foi anistiar as dívidas, principalmente dos bancos, a exemplo do Itaú, que devia milhões para a Previdência. Querem continuar com o desmonte da Previdência e do fim da CLT, retirando todos os direitos trabalhistas, a grandes penas, a grandes lutas feitas por milhares de trabalhadores do nosso país. Esse governo, ou outro eleito indiretamente, não possuem a legitimidade para destruir um projeto de nação arduamente construído pelo povo brasileiro. O nosso compromisso, senhores deputados e povo catarinense, é com o povo brasileiro, com os seus direitos arduamente conquistados durante os últimos tempos. O governo que está aí apodreceu. PMDB e PSDB estão destruindo o nosso país, estão vendendo o nosso país, estão dando o nosso país para os americanos. Somente o voto popular tem as condições de restabelecer a normalidade, a democracia e o respeito aos direitos constitucionais. Vamos estar com o povo nas ruas em defesa do fora Temer e das diretas já. A hora é essa, porque nós não aguentamos mais o desrespeito que está acontecendo nesse Brasil. Muito obrigada. Fim das breves comunicações, entramos agora no horário dos partidos. O primeiro partido é o PSDB. O segundo é o PDT. Terceiro, o Bloco Parlamentar, Partido Progressista, Partido da República e o Partido Social Brasileiro. Deputado Maurício Codilac fará uso por até 13 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Temos vários assuntos para falar. Nós tivemos aí na última semana mais uma grande atuação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, junto com Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, mais uma grande apreensão de drogas em nosso estado, quase 5 toneladas de droga. É um absurdo falar nisso, falar nessa quantidade de droga apreendida, e mais uma demonstração de que as polícias estão trabalhando. As polícias estão trabalhando, mas conter a criminalidade com essa legislação que nós temos é praticamente impossível. É um prende e solta. Na verdade, nem prende, porque agora, com as audiências de custódia, faz o flagrante, apresenta ao juiz, e a maioria ainda de juízes, de juízas, tem soltado esses presos, alegando as razões mais esdrúxulas possíveis para querer colocar os marginais nas ruas. Então, vê nessa apreensão quase 5 toneladas de droga. Me admira tanto ou doente ou babaca para usar droga, porque o cara que usa droga, o usuário, ou é um doente ou é um babaca. Porque uma pessoa inteligente não está aí fumando baseado, cheirando cocaína, não está. Ou ele está doente, ou ele se acha um intelectual, porque normalmente quem usa esse tipo de droga se acha mais sábio do que a sociedade e utiliza. E são os responsáveis pela criminalidade. Quem consome a droga e quem deveria aplicar uma lei mais rigorosa e faz vistas grossas para o que está acontecendo no nosso dia a dia. Nós temos que partir para a educação, para a preparação, para melhorar a nossa sociedade, mas tem que conter nesse momento a criminalidade. E para conter é aplicar a legislação existente de uma forma mais rigorosa e não de uma forma benevolente. Infelizmente, todos os dias, um grande número de atuações policiais, prisões, e leva-se à justiça e lá vai o marginal novamente para a rua praticar crime, porque já chegaram à conclusão que efetivamente a lei não existe. Ou ele não acredita em ser descoberto, se ser descoberto que não vai ser preso, que ser preso não vai ficar preso, que se for condenado não vai ter que cumprir, porque esse é um país que se faz lei e justiça de brincadeira, se faz de conta. Agora, a gente viu lá esses batistas fazer o que fizeram nesse país, corromper, espalhar dinheiro, comprar voto, querer destruir a sociedade brasileira, e aí faz um acordo para eles ir morar nos Estados Unidos e não tem que prestar contas para a sociedade brasileira. Então, nem o traficante, nem o que pratica o crime, nem o corrupto, ninguém acredita mais que esse país tenha jeito, que a legislação efetivamente vai ser aplicada. Mas temos que reconhecer o trabalho que vem sendo feito pelas polícias para tentar conter a criminalidade. Registrar também a Chapecó, deputado Valduga, que foi um município que passou por momentos complicados em matéria de criminalidade. E tivemos lá uma mudança radical. Eu lembro quando dessa tribuna, várias vezes nós cobramos pedido
da Sicob, da Sicredi, das cooperativas de crédito, contra os roubos que estavam ocorrendo. Roubos violentos, os marginais chegavam armados, quebravam as portas de segurança com equipamentos, entravam, faziam assalto. Aquilo foi denunciado à tribuna, eu me manifestei e a polícia, depois de alguns meses de investigação, apresentou os culpados, fez uma série de prisões e aqueles crimes lá terminaram. Agora temos essa questão do tráfico, combate, prisões, infelizmente voltando para a rua. Mas Chapecó, nesse trabalho que foi feito, conseguiu um avanço muito grande. Tem que reconhecer o trabalho do delegado Wagner Meirelles, que hoje é o delegado regional de Chapecó, a condução dele, da divisão de investigação, e conseguiram ficar 81 dias sem ter homicídio em Chapecó, que foi um recorde, que é comemorado, porque o policial comemora quando não tem criminalidade. O policial sai de casa, despede-se dos seus filhos, que diz: volta logo, pai, à noite vamos no encontro no colégio, à noite temos reunião. O policial não quer sair para o confronto, ele quer sair, deputado Aguiar, para ver uma sociedade organizada, que ele pudesse fazer uma polícia comunitária, cumprimentar as pessoas, ver que tudo está funcionando em ordem. Mas não, logo ele é chamado ou porque tem alguém com uma arma praticando roubo, ou porque tem alguém traficando, e lá vai ele para enfrentar essa criminalidade. Então, Chapecó, nesse combate à criminalidade, mostrou eficiência, conseguiram ficar mais de 80 dias sem ter um homicídio e, infelizmente, aí agora, no último final de semana, ocorreu um homicídio que ninguém queria, mas onde tem o ser humano, foi um crime passional, briga lá, questões familiares, questões pessoais, e infelizmente quebrou aquele recorde de Chapecó já de 81 dias sem homicídio. Então, eu disse, a gente queria registrar essas coisas, trabalho que a segurança pública tem feito, do esforço que tem feito para manter esse estado tranquilo. E também nós temos recebido e recebi manifestações ainda hoje pela manhã, a questão de algumas rodovias do nosso estado. Vejo que boa parte das rodovias federais se encontram em boas condições, mas nós temos alguns lugares, principalmente no oeste catarinense, uma situação mais caótica. O DENIT tem dado atenção, tem realizado melhorias, autorizou agora a recuperação da 282 no trajeto Ponte Serrada a Chapecó, também está para autorizar a ordem de serviço no projeto Chapecó São Miguel do Oeste e a obra da 163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, que infelizmente é uma obra já licitada, autorizada, e que o governo federal não tem liberado os recursos necessários para fazer a sua total recuperação. Temos conversado com o superintendente do DENIT, ele tem mostrado boa intenção, boa vontade, vibra quando o Ministério dos Transportes consegue liberar mais alguns recursos para a continuidade das obras, mas infelizmente, deputado Valduca, deputado Gelson Merizzi, ainda não é aquilo ideal que nós queríamos de ver todas as rodovias do nosso estado em plenas condições. Então a gente vibra, torce, luta, está no dia a dia acompanhando, denunciando a tribuna, fazendo moção, ofício, pedido de indicação e sendo cobrado da população, que a gente entende
tanto quanto é a nossa vontade, é a vontade de cada cidadão, de cada usuário, de ver as rodovias funcionando plenamente. Quanto aos assuntos que foram abordados aqui pelos meus antecessores na tribuna, a questão da situação nacional, infelizmente nós vivemos uma crise política muito grande, tem que apurar, tem que fazer uma mudança geral, mudar a legislação e aplicar a legislação. É inadmissível, como eu disse, o que está ocorrendo com quem é preso com droga, mas com quem é preso envolvido com corrupção, como eu disse, o caso dos irmãos Batista, onde não dá para acreditar, um brasileiro não acredita que o Fachin e o Janot fizeram um acordo para eles contar que corromperam o Brasil inteiro, que compraram o voto para não caçar Dilma, que compraram o voto para isso, que compraram o voto para votar naquele. E aí eles têm salvo-conduto e vão para os Estados Unidos e não vão ter a prisão decretada. Isso é uma afronta ao cidadão, isso é uma afronta à sociedade brasileira. Nós não podemos aceitar. Isso que nós temos vivido aí, nos últimos 15 anos, tem que ser mudado tudo. O que está lá em Brasília tem que mudar, tem que cumprir a Constituição, eu entendo. O ano que vem já tem o prazo para as eleições, que já está definido, tem que fazer conforme o calendário da Constituição, não direta já agora. Por quê? Com base no quê? Vai mudar o quê? Quem é o bom candidato que tem? Quem é que está lá em Brasília que demonstra um mínimo de condições para governar esse país? Vai ser difícil encontrar alguém que tenha. Desses que foram, não pode voltar nenhum. Desses nomes que são lembrados, não pode voltar nenhum. Nem Temer, nem Aécio. A diferença entre os eleitores do Temer e do Aécio é que os eleitores do Aécio votaram nele acreditando que era bom, viram que não era e querem que ele vá para a cadeia. Os eleitores do Lula votaram nele, viram que é um corrupto e querem que ele volte a ser presidente. Na verdade, não pode ser Temer, não pode ser Aécio, não pode ser Lula, Dilma, ninguém desses que estão lá. O Brasil tem que encontrar um nome que mereça a credibilidade e que faça a mudança que todos os brasileiros querem. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, horário pertence ao PMDB. Consulto o eminente deputado Fernando Coruja, que vai usar o tempo do partido por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o Brasil vive um terremoto de todas as ordens e assiste razão o deputado Scudilak quando diz que precisa mudar o Brasil. É preciso mudar o Brasil, não só as pessoas, porque não basta mudar as pessoas, é preciso fundamentalmente mudar a prática. Isso passa por mudanças de várias ordens. Mudanças na legislação, mudança na forma de encarar a política, na forma de financiamento das campanhas e uma série de questões. E nós estamos atentos, evidentemente, àquilo que está acontecendo no país. Mas a vida segue. E a vida seguindo, eu quero falar sobre dois assuntos relacionados à minha cidade e também sobre o projeto que votamos na semana anterior das PPPs e aqueles que pretendemos votar hoje, que é o do chamado Fundo Garantidor. Os dois assuntos que eu falo da minha região, primeiro é sobre uma rodovia, Laje São Joaquim,
que foi uma das poucas rodovias que o governo conseguiu entregar em Santa Catarina e na região serrana, e que ficou pronta, mas já logo em seguida apareceram uma série de problemas, fissuras na rodovia, e nós vamos fazer um pedido de informação para saber sobre essas questões. Segunda preocupação que estamos também recebendo aqui, em relação à questão de saúde, quando no blog lá do Edson Varela, ele aponta que as dificuldades que se tem do acesso às unidades de saúde e ao pronto-socorro. Mas ele chama atenção para uma questão interessante. Está aí o deputado Aguiar, que é o propositor da lei das filas, que eu fui o relator, que nós esperamos que se implante aqui no Estado. Ele diz que, qual é o que ele chama atenção? É de que alguém vai no posto de saúde, aí não consegue atendimento, e precisa ir no pronto atendimento. E às vezes não consegue. Como é que ele consegue o atendimento? Como é que ele consegue o atendimento? Nós não queremos, né, deputado Aguiar, Vossa Excelência, o senhor Prado não quer, que ele consiga atendimento por uma prioridade, assim, fornecida por uma autoridade, por um colega médico e tal. Ele diz que lá as pessoas estão conseguindo, para conseguir elas têm que ir por rádio. Então a maneira de furar a fila não é procurar uma autoridade, é procurar a imprensa, porque daí a imprensa pressiona e é atendido. Quer dizer, que é uma outra forma que nós precisamos trabalhar para que não haja, evidentemente, esta distorção. É claro que a imprensa precisa fazer, precisa discutir, a imprensa precisa informar, mas se nós tivermos esta forma de alteração na fila, estamos, na verdade, aumentando o problema. Bom, não sei se o deputado Aguiar queria uma parte nesse assunto, que eu vou passar para outro assunto. Eu gostaria de parabenizá-lo pela maneira que Vossa Excelência iniciou o seu discurso, dizendo que realmente estamos num terremoto político. Vossa Excelência tem razão nessa palavra em que vivemos. O governo treme em várias situações. Começou com Dilma Rousseff, com Lula, com Aécio e agora com outros políticos. Esperamos que a justiça dê conta desse enorme embaraço que o Brasil vive, mas que principalmente confisque os bens de quem nos roubou. Não adianta nada nós pormos esse pessoal tudo na cadeia e ser julgados se nós não recebemos o nosso dinheiro de volta. Nós queremos que a justiça confisque os bens de quem roubou o Brasil. Isso que é importante. Aldo Moro está fazendo sim a sua parte. Quero parabenizar aqui o nosso juiz Aldo Moro pela maneira com que ele conduz. Perdão. Sérgio Moro. Sérgio Moro, como ele conduz a nossa brilhante justiça. Ele estudou a maneira que aconteceu na Itália e está fazendo com que a delação aconteça para que a gente descubra o que está acontecendo. Se não houver delação, fica difícil saber a verdade. Então, nesse aspecto estamos de acordo, mas principalmente a nossa saúde que nós estávamos falando, deputado Coruja. O senhor, como médico e como político atuante, como deputado federal, que representa a sabedoria política na nossa casa, quero dizer a Vossa Excelência que os projetos andam na nossa casa com a sua batuta. E nós temos a certeza que esses projetos são analisados especialmente dentro da lei. E o que nós estamos tentando fazer no estado de Santa Catarina, a lei da transparência, é realmente muito importante que a lei das filas, elas sejam determinantes para que
não só os políticos ou alguém deu jeitinho brasileiro, mas nem a imprensa ou qualquer outro órgão desse jeitinho. E essa lei é para cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas, elas têm um tempo mais longo para serem feitas, mas esse tempo também não pode ser tão longo. Uma artrose de quadril, por exemplo, necessita uma prótese de quadril. Essa prótese de quadril tem que ser planejada. E essas cirurgias têm que ser feitas em locais separados. As cirurgias eletivas não podem ser feitas onde são feitas as cirurgias de emergência. Nós temos que separar. E essa separação, na nossa opinião, é pelas 10 mesorregiões. E as 10 mesorregiões vão eleger as suas prioridades, alencando essas prioridades, fazendo com que o nosso paciente, principalmente aquele que tem menos condições financeiras de acessar qualquer outro tipo de tratamento, ele seja assim inserido na lei que nós propusemos e foi sancionada pelo governador Raimundo Colombo, para que as pessoas realmente tenham respeito, que tenham dignidade em saber o dia que vão ser feita a sua cirurgia. Parabéns, deputado Coruja, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço a parte, deputado Aguiar. Bom, nós, e aí, continuando na linha do que foi refletido aqui, nós queremos, deputado Scurdilac, uma mudança como Vossa Excelência coloca. E esta mudança, ela tem que ser feita a partir da população. A população deve, na hora de votar, observar os candidatos, né? Se ela entende que o deputado Coruja cometeu algum deslize importante, que não merece seu voto, não deve votar. O deputado Aguiar, o deputado Scurdilac, não deve fazer isso, porque essa é a maneira de mudar. E a maneira de mudar agora, que está na internet, que eu quero chamar a atenção, que é uma espécie de desobediência, que é feito no serviço público, às vezes, o que o Turro fez da desobediência civil, ou que fizeram o próprio Gandhi, que fez uma mudança pela Revolução Pacífica e desobediência civil, ela pode sim ser feita por essa propaganda que está na internet agora, essa divulgação querendo boicotar os produtos dessa empresa que está citada aí, que é a JBS. Evidente que se houver uma manifestação popular no sentido de boicotar os produtos, esta penalidade é muito maior do que aquela que pode ser dada pelo judiciário, do que aquela que pode ser... é muito pior do que o acordo que possa ser feito pelo Ministério Público, e é a maneira mais forte que tem realmente para que a população possa reagir. Eu acredito muito na força popular. É preciso que o povo reaja. E o povo reage dessa forma. Quer mudanças? É preciso mudar. O povo precisa dizer, eu quero escolher o fulano, eu quero escolher o Beltrano. E esta questão, deputado Kennedy Nunes, que Vossa Excelência trabalha muito na internet, é muito interessante. Por que não boicotar realmente os produtos? Por que não deixar de comprar? Porque é claro que a corrupção, a propina, favorecimento, envolveu, e eles estão dizendo aí, envolveu dezenas e dezenas de políticos, mas foi o centro da organização criminosa, no caso específico, era a empresa que saiu procurando aqui e acolá. Eles é que organizaram um sistema que retirou do dinheiro público bilhões de reais. Da mesma forma que nós vamos discutir, eu até ia falar sobre o projeto logo mais, mas o deputado Aguiar me fez uma parte bastante longa, lembrou inclusive, e ele falava em Aldo Moro, porque foi o primeiro-ministro italiano que foi assassinado lá pelas Brigadas Vermelhas, e eu concedo uma parte com o mesmo prazer, deputado Scurdilac.
Obrigado, deputado Coruja, mas assim ficou mais dinâmico o debate até. Mas eu queria mostrar minha discordância com esse último posicionamento. A JBS tem frigorífico, empresas no Brasil inteiro. Tem a JBS, vou citar um exemplo, São Miguel do Oeste, abate 2.000 suínos por dia. Vê o que isso representa na economia regional. Tem 300 funcionários para um município como São Miguel do Oeste. É muito importante nós punirmos os empregados, o produtor de suíno. Nós não estamos fazendo certo. Eu vi essa propaganda na internet e acho que é uma propaganda contra o Brasil, porque nós temos que punir os irmãos Batista, tem que ir para a cadeia, mas eles têm 40% das ações. O restante é de acionistas, é do BNDES, é de outros. E tem milhões de empregados que vão ser penalizados. Então, acho que aquela propaganda que está na internet, querer punir os produtos, está punindo o cidadão de bem que trabalha nessas empresas. Obrigado. Evidentemente que tem esse raciocínio. É claro que as pessoas, porque o empreendimento em si, ele tem que passar para outras mãos. A maneira de que isso aconteça, sem ter punição dos empregados, é que esses empreendimentos, eles passem para outras mãos. Eles passem para outras mãos, é preciso uma forma de assim fazê-lo. Mas é evidente que o raciocínio colocado pelo deputado Scurdilac tem muita pertinência e a gente precisa refletir mais. Bom, eu, na verdade, queria falar aqui, o assunto que eu me dirigi aqui para falar, sobre a aprovação do projeto das parcerias público-privadas que aconteceu na quarta-feira e de hoje que vai ser votada a questão do fundo garantidor. As parcerias público-privadas existem no mundo como um todo, existem no Brasil, e no Brasil tem uma coisa muito danosa, que é exatamente essa. O que é uma parceria público-privada? O que é uma privatização do Estado no Brasil? No Brasil não é uma privatização do Estado, no sentido de que o Estado vai fazer com que administrar parte do governo, vai fazer obras. Aqui o Estado toma a iniciativa privada toma conta do Estado. Eles pegam o dinheiro público, é o caso do BNDES, eles pegam o dinheiro público para financiar as suas coisas. O dinheiro que ia para a saúde, para a educação, vai para o BNDES e vai para uma série de empreendimentos que se desenvolvem, que se avançam, mas é claro que aquele dinheiro ali, a maior parte, é dinheiro público. E que serve depois para comprar o iate, serve para comprar um apartamento em Nova York, serve para uma série de coisas. Claro, com essa argumentação. Quer dizer, não, temos que dar mais uma empresa, temos que instalar uma empresa nova em Santa Catarina, para isso vamos dar o crédito ICMS, da não sei o quê, da não sei o quê, da não sei o quê, da terrana. Claro. E você desloca o dinheiro público, na verdade, para mãos privadas. Eu vou falar sobre o projeto que vai ser votado depois das 4h. Minha disposição era essa, mas não, o tempo ficou limitado. Então, eu vou falar sobre a questão do fundo garantidor por ocasião do debate que vai ocorrer aqui a partir das 4h. Obrigado. Na sequência, o eminente deputado Kennedy Nunes, que vai falar pelo PSD por até 13 minutos. Presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela rádio digital, pela TVA, aos catarinenses que estão aqui nos acompanhando, faço o meu cordial boa tarde. Queria falar sobre alguns assuntos, entre eles o assunto que está sendo comentado aqui, que já foi comentado. Eu acho que chegamos a um ponto na história do Brasil que todos estão envolvidos pelo sistema. O sistema fazia isso. Nós precisamos de uma reforma. E uma reforma não só uma reforma na Previdência, não uma reforma só na área trabalhista, mas uma reforma na política, na área política, e uma reforma também na área do judiciário. Precisamos reformar, passar o país a limpo é isso. E também não dizer, ou dizer aqui uma reforma no eleitor. A gente sempre fala aqui com relação
aos maus políticos e às más ações, mas o que eu tenho dito, deputado Aguiar, ninguém está lá porque quis estar lá somente. Só estão lá porque várias outras pessoas, deputado César Valduga, votaram para estar lá. Né? Essa que é a verdade. Estão dizendo aonde estão os eleitores do Aécio, aonde estão os eleitores daqui. Eu acho que, primeiro de tudo, o grande erro do brasileiro é fazer da política como se fosse um futebol. Grande erro do brasileiro. É nós fazermos dos partidos políticos como a paixão do futebol. Né? Ah, porque eu sou figueirense, tu é havaiano, porque eu sou corintiano, tu é palmeirense ou São Paulino. Política não é futebol. Política não é torcida. Política é você escolher, deputado presidente Silvio Treve, Vossa Excelência tem essa concepção, é você escolher não só pessoas que vão gerir, mas pessoas que vão definir muitas vezes a sua vida. Quando a gente começa a ver esse negócio de quem é a favor e contra, se eu sou a favor do fulano, eu sou contra Beltrano, aí já se mostra o erro. Política não é futebol. E o brasileiro com essa mania de torcedor, com essa mania, ai que vexame perder na Copa para a Alemanha por 7-1, vergonha nacional. É vergonha nacional que a gente está vivendo agora. Mas o brasileiro não, o brasileiro leva tudo para a torcida, para o futebol, para a piada. Eu não vi ninguém até agora falar de uma coisa tão séria como nós estamos vivendo, de uma forma sem alguma paixão política, sem alguma paixão de torcida, sem alguma paixão deste ou daquele, de uma forma neutra. Neutra. Eu aprendi na faculdade de jornalismo que não existe imparcialidade. E é verdade. Não existe imparcialidade. Os colegas aqui, repórteres que estamos, quando a gente vai no local, no evento, só o fato da gente escolher este e não aquele para dizer o que aconteceu, nós já tomamos uma forma parcial. Ah, temos que ouvir os dois lados. Temos que ouvir os dois lados. Mas só pelo fato de eu escolher o Beto ao invés da Cleo, os dois viram. Cada um vai ter a sua narrativa. Então não existe imparcialidade. Existem interesses econômicos. A JBS, deputado César Valduga, a JBS é o terceiro maior cliente da Rede Globo. Terceiro maior cliente da Rede Globo. Só perde para o governo. Porque o maior cliente da Rede Globo é o governo. Aí a gente começa a ver a promiscuidade disso, deputado Antônio Aguiar. Que as concessões de rádio e TV, que são públicas, mas que se mantêm com dinheiro público. Aí a gente começa a observar, que não é só interesse comercial, mas são interesses públicos e financeiros. É uma promiscuidade entre o público e o privado. E daí eu vejo, deputado Padre Pedro, a imprensa, em que eu faço parte, a imprensa falando dessa promiscuidade entre a política e o privado, entre o público e o privado, deputada Ana Paula, sendo que os maiores clientes dos veículos de comunicação são os governos. São os governos. Uma vez eu tentei fazer um projeto de lei aqui para que em toda peça publicitária pública saísse de uma letra que as pessoas pudessem ver quanto que estava custando aquele comercial, deputado Natalino Lázaro. Entra uma publicidade do governo e o cidadão deveria saber quanto estava custando, quanto que a televisão, quanto que o rádio, quanto que o jornal estava ganhando disso dali. Né? Mas olha,
Me avisaram para eu não fazer isso daí, porque ia ser eu ia levar um pau danado da imprensa. Eles não querem dizer o quanto que ganham. Então, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Todo mundo está me perguntando agora o seguinte: qual é a diferença do delator que delatou lá o Marcelo da Odebrecht? Delator, está preso, está com tornozeleira, tem que pagar. E qual é a diferença dos irmãos da JBS que delataram e estão vivendo livres lá em Nova York? Não vou aqui fazer defesa de ninguém. Não vou fazer aqui defesa de ninguém, porque não tenho a procuração para fazer defesa de ninguém. Apenas eu estou tentando para que a gente possa fazer uma análise dos fatos. Eu estava ouvindo a CBN e é engraçado. A CBN hoje traz, deputado Silvio, a CBN hoje traz, na íntegra, eles receberam do Ministério a gravação que o Joesley fez da gravação com o Michel Temer. E quando começa a gravação, no carro em que o Joesley está, estão ouvindo a CBN, a rádio CBN. E quando ele volta da conversa com o Michel Temer, deputado Aguiar, e ele entra no carro, o carro continua ainda ouvindo a CBN. Aí, a CBN, que é a rádio de notícias da Rede Globo, pegou a gravação do dia, de onde começa a gravação do Joesley, eu acho que é Joesley o nome que conversou com o presidente Temer, e mensurou, deputado Natalino Lázari, o tempo que decorreu até quando ele entrou no carro de novo. E deu 42 minutos. Mas a gravação que deram para o Ministério Público tem 31. Então, na gravação que deram para o Ministério Público, deputado Aguiar, tem 11 minutos que sumiu. 11 minutos da tal conversa do dono da JBS, do sócio da JBS com o presidente Temer. Então, houve edição. E daí você começa a... E eu gosto disso, eu gosto de chamar... Meu professor de Sociologia na faculdade dizia que isso é superar a doxa. Eu já falei várias vezes aqui nesse plenário o que era superar a doxa. O professor pegava um ovo e dizia assim para os alunos, deputado Maurício Scudlac, o que vocês veem aqui? Aí a gente dizia, um ovo. Aí ele dizia, isto é opinião pública, ela é rasa, só vê um ovo. Superar a doxa é você diz, aí tem um ovo que é formado por uma casca, uma membrana, uma gema, uma clara. Aí tem um ovo de frango, frango caipira ou não, da gema clara ou da gema escura. Isso é superar a doxa. Eu sempre digo, e ainda como membro da imprensa eu sempre falo, que nós que somos consumidores da notícia e nunca antes, como diria o ex-presidente Lula na história desse país, a gente tem tanta notícia em tão pouco tempo. Nós que estamos consumindo essa notícia, temos o dever de criar filtros, deputada Dirce, para saber, primeiro de tudo, aquela notícia vai beneficiar quem? Porque eu não posso, e você que está consumindo essa notícia, não pode ser tipo avestruz, que come tudo que vem pela frente, e da mesma coisa que come, põe lá por baixo. Nós temos que ser seletivos, e o brasileiro não sabe ser seletivo quando se trata de informação. O que inventou o www, o inventor da internet, deu há 40 dias atrás uma entrevista
dizendo-se, Maria Amália, arrependido de ter inventado a internet. E sabe por que, deputado Antônio Aguiar, que ele estava arrependido? Porque, segundo ele, há comprovação que 86% do conteúdo da internet é mentira. Volto a dizer, o fundador da internet se disse arrependido de ter criado a internet, porque 86% do conteúdo que gira na internet é pura mentira. Antigamente, quando se saía uma informação, aí a gente dizia assim, soube do caso tal? Não, saiu na televisão. Hoje, e o brasileiro é craque para fazer isso, um bannerzinho, uma fotinho com uma fala, publicado no Facebook, nas redes sociais, nos WhatsApp, já vira uma notícia verdadeira. Qualquer uma. Nós precisamos aprender a termos filtros, sermos seletivos, a procurar saber se aquela informação é verdadeira ou não, até porque nessa nova onda que nós estamos de delações, é impressionante. Pediria mais um minuto, deputado presidente, para que eu pudesse encerrar a minha colocação aqui. Concedido, deputado. Muito obrigado. Até porque é o seguinte, eu fiquei de cara com esse negócio da delação, porque o deputado que aparece lá correndo com uma mala que teria 500 mil reais, eu já ouvi agora, o deputado parece que é do Paraná, aí ele já disse que o seguinte, que ele já está pensando seriamente numa delação para se livrar da prisão, porque a mulher está grávida. Aí ele entregou a mala vazia. Então é o seguinte, eu cometo um crime, já pensando na delação, porque daí, e eu termino com essa frase, a institucionalidade da delação nesse país só confirmou algo que diziam que não existia. Só confirmou a frase, o crime compensa. A delação nesse país só serviu até agora para dizer, o crime compensa. Faz um crime, negocia com o Ministério Público e está tudo resolvido. Uma vergonha. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Na sequência, horário Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Segundo informações, não há interesse do horário partidário. Nós vamos, com a permissão dos colegas deputados, suspender a sessão e aproveitar o espaço para, na suspensão, fazermos então, ou darmos a oportunidade para o presidente da Comissão Central Organizadora da 29ª Festa Nacional do Pinhão, o senhor Gilberto Ronconi, bem como as rainhas Cátia Martins, melhor, a rainha, a primeira princesa Jéssica Quinato e a segunda princesa Laura Kirsch. Por conta disso, nós ganharemos tempo, até porque o horário, a ordem do dia inicia às 16 horas. Então está suspensa a sessão até às 16 horas e nós teremos aí 10 minutos para que haja manifestação do presidente da comissão organizadora da 29ª Festa Nacional do Pinhão. Vamos aguardar um pouco, a sessão está suspensa. Aguardamos que o pessoal possa comparecer até às 14h50, senão nós, de qualquer modo, temos a sessão suspensa.